A paz do Senhor, amores. Tudo bem com vocês? Venho trazer uma mensagem para o teu coração. Se encontra lá no livro do profeta Jonas, capítulo do número 4, versículo do número 2. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassível, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Nós vemos nesta passagem que Deus, ele deu uma ordem para o profeta Jonas pregar para ir na cidade de Nínive. Nós vemos que nesse versículo ele faz uma oração, a raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Esse versículo ele diz que ele orou ao Senhor e ele disse: não foi isto que eu disse estando na minha terra, porque ele estava em uma terra e Deus falou para ele ir para Nínive. E ele tinha ido para Tarsis. E ele diz: pois isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo. Sim, Deus é um Deus bondoso e compassivo. E ele diz: tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Então ele fez uma oração. E ele sabia que Deus ele era grande em misericórdia e que muda de ideia quanto ao mal que Deus ele anuncia. Quando Deus anuncia o mal, Deus ele também pode se arrepender do mal que ele falou que ia anunciar. Mas teve uma consequência de Jonas ter ido para Tarsis. A Bíblia irá dizer que Jonas, no versículo 11, e você não acha que eu deveria ter muita compaixão de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda? Jonas e Naum são únicos livros da Bíblia que incluem com uma pergunta. Essa pergunta que ele fez para Deus, porque ele pediu para Deus, para ele ter misericórdia dele, para Deus ter misericórdia de Jonas, porque ele fugiu para Tarsis. E nós vemos que todo aquele que foge do chamado de Deus, ele tem uma consequência. E a consequência de Jonas, que ele foi parar dentro da barriga de uma baleia. E foi lá que ele orou para que Deus possa ter misericórdia dele, porque ele sabia que Deus ele é bondoso e compassivo. E eu te convido a você fazer uma oração comigo hoje. Ah, Senhor, sabias que tu és bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que não mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Glória ao teu nome, como diz no livro do profeta Jonas, capítulo 4, versículo 2. Que nós venhamos ser obedientes à tua voz, ao teu chamado, ser guiado pelo Espírito de Deus e ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus, amém. Tenha orado comigo que você possa ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. Amém.